Olá, cidadã de Londrina. Olá, cidadão de Londrina. Sejam muito bem-vindos. Este é o podcast Política Local Londrina Paraná, da Rede Colaborativa de Informação Cidadã. Eu sou Andréia Ferreira, uma cidadã de Londrina que começou a acompanhar as discussões das sessões ordinárias da Câmara Municipal de Londrina e resolveu dividir um pouco dessas informações com vocês. Esse é um resumo das principais discussões que ocorreram na 39ª sessão ordinária na última terça-feira, dia 21 de junho de 2022. Como eu expliquei no primeiro episódio, primeiro eu comento as matérias que tiveram votação unânime entre os vereadores e na segunda parte entram os comentários sobre as matérias nas quais a votação não foi unânime. Mas antes eu queria dizer que nessa sessão ocorreu a solenidade alusiva ao Dia da Imigração Japonesa, comemorado no dia 18 de junho. Estiveram presentes na Câmara os representantes de algumas comunidades nipo-brasileiras que falaram sobre a importância da comemoração. Depois de seu encerramento, os trabalhos então da ordem do dia foram retomados e passou-se então às discussões da pauta. Na linha do tempo, você tem lá indicado quando o período que ocorreu essa solenidade, se você quiser ouvir a fala dos representantes das comunidades nipo-brasileiras que falaram, ok? Sobre violência doméstica e familiar em condomínios residenciais e comerciais em Londrina. Os vereadores aprovaram a redação final do projeto de lei 254/2021, que já foi aprovado, ou seja, ele já foi votado em 2 turnos e agora é votada apenas a redação final. O projeto determina que os síndicos ou administradores de condomínios residenciais e comerciais devem comunicar aos órgãos especializados de segurança pública os casos de violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos que ocorrerem nas unidades condominiais ou áreas comuns. Esses locais deverão afixar cartazes, placas ou distribuir comunicados com informações sobre essas providências, incentivando os moradores a avisarem o síndico ou o administrador sobre a ocorrência dessas situações no condomínio. Resumindo, então, em discussão única, a redação final do projeto de lei 254/2021, de autoria do vereador Jairo Tamura, do PL, Partido Liberal, foi aprovada com unanimidade pelos vereadores. O próximo PL, projeto de lei, trata da presença de profissionais de odontologia nas UTIs, unidades de terapia intensiva. O projeto torna obrigatória a presença desse profissional nas UTIs, compondo a equipe multiprofissional em todos os hospitais públicos e privados de nosso município, cuidando assim da saúde bucal dos pacientes das UTIs. De acordo com o projeto, o Poder Executivo deve regulamentar a lei em até 90 dias, sendo que os hospitais terão um ano de prazo para contratar os profissionais de odontologia. Esse foi, então, o PL 215/2021, de autoria do vereador Jairo Tamura, do PL Partido Liberal, e foi aprovado com unanimidade pelos vereadores nessa segunda discussão. Também, em segunda discussão, o nosso próximo tema é o projeto que trata da permissão de uso de imóvel público. O projeto de lei número 64 de 2022 trata do terreno de 11.392 metros quadrados no Parque Mediterrâneo que estava sendo usado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná. Ele estava sendo usado mediante uma lei de permissão de uso. Esse projeto revoca a autorização, uma vez que o sindicato alegou não ter mais interesse na permissão e entregou as chaves do imóvel ao município. Essa foi a segunda discussão do projeto de lei PL 64/2022, de autoria do Executivo Municipal.
os vereadores também aprovaram por unanimidade a revogação da permissão de uso. O tema agora é o da inspeção sanitária em estabelecimentos que produzam produtos de origem animal. O projeto do Poder Executivo institui o Serviço de Inspeção Municipal subordinado à Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento. Esse órgão inspecionará produtos de origem animal, comestíveis ou não, produzidos no município. Dessa forma, a inspeção industrial e sanitária da preparação e manipulação desses produtos passará da Secretaria Municipal de Saúde, o Departamento de Vigilância à Saúde, para a Secretaria Municipal da Agricultura e Abastecimento. Se trata de fazer uma adequação dos órgãos competentes, abrindo um novo serviço na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, pois é alegado no projeto que, segundo a Lei Federal 7.889 de 1989, a competência para essa função é da Secretaria de Agricultura dos municípios. Mas vale lembrar que, como bem lembra o informativo da Câmara, e o link para o informativo está aqui embaixo na descrição, a fiscalização, como lembra lá, no informativo da Câmara, a fiscalização e inspeção de alimentos disponibilizados para comercialização continuará sendo feita pela Vigilância Sanitária vinculada à Secretaria Municipal de Saúde. O PL em questão, que é o número 6 de 2021, de autoria do Executivo Municipal, foi então aprovado por unanimidade nessa primeira discussão e retornará para a segunda discussão, havendo aí um tempo para os vereadores proporem emendas caso achem necessário. Vamos aguardar então a segunda discussão. Agora eu queria lembrar uma característica que ocorre em todas as sessões da Câmara, que é o voto em bloco, O método de votar em bloco é bem frequente na Câmara. Do que se trata votar em bloco, Ocorre quando uma série de projetos, indicações ou requerimentos, por exemplo, são votados em conjunto. Em geral, os vereadores já cientes dos temas dessas matérias estão de acordo com elas, não havendo discordâncias em relação às mesmas, Então, geralmente, um ou outro vereador pede ao presidente da Câmara que dirige a sessão a votação em bloco do restante da pauta. Então, o presidente abre a votação para que os vereadores aprovem ou não a votação em bloco, Porque daí já vota uma vez só para vários projetos, requerimentos, indicações, Nesse momento, se algum vereador quer que alguma dessas matérias, algum projeto, algum requerimento seja votado em separado, por exemplo, ele pode pedir o chamado destaque, para que o presidente da mesa tire a referida matéria do bloco, para que assim ela possa ser votada em separado. Geralmente ele pede isso porque ele vai votar diferente dos demais vereadores, Então, já sabendo disso, ele já pede para tirar do bloco, porque senão fica difícil ele votar diferente, Esse foi o caso de alguns projetos que mencionarei a partir de agora. O primeiro projeto que estava no bloco é o projeto sobre situações de perdão de créditos tributários a entidades filantrópicas. Foi votado em bloco o parecer prévio da Comissão de Justiça, Legislação e Redação ao PL 220/2021, que propõe uma alteração na Lei 12.993/2019. Essa lei que ele quer alterar autoriza o chefe do executivo, quer dizer, o prefeito, a conceder remissão, perdão de créditos tributários a entidades filantrópicas assistenciais nos casos de reversão administrativa de imóveis ao município, ou seja, nas situações em que essas entidades devolvem ao município o imóvel doado a elas para uso em suas atividades. Pela Lei 12.993/2019, nessas situações, a Prefeitura poderia perdoar os créditos tributários de IPTU
e as taxas agregadas da administração direta. A proposta do PL 220 discutido é de perdoar também, além do IPTU e outras taxas de administração direta, perdoar também cobranças de multas e serviços da administração indireta. Na justificativa do projeto, que é do vereador Roberto Fu, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, ele justifica que muitas vezes esses lançamentos, né, de multas e serviços são feitos quando já havia um processo de reversão do imóvel ao município em tramitação, não sendo justo, nas palavras dele, a entidade ser punida e arcar com cobranças de imóveis que não vão possuir. O texto do projeto pode ser consultado na página da Câmara, na aba Pesquisa. Se você vai na internet, na página da Câmara, na aba Pesquisas, você clica ali em Projetos. Você pode buscar todos os projetos de lei em tramitação na Câmara por ali, né? Então, você pode olhar lá direitinho esse projeto de lei. Mas o que foi votado nessa discussão? Foi votado o parecer, não foi o próprio projeto que foi votado, foi o parecer a ele emitido pela Comissão de Justiça, Legislação e Redação, que pede algumas informações ao Poder Executivo relativas aos valores devidos pelas entidades e quantas estão em processo de devolução de lotes, né? Pois a análise da assessoria jurídica da Câmara apontou a necessidade de verificar as implicações dessa alteração do projeto em relação à lei de responsabilidade fiscal, ou seja, esse projeto está em fase de análise pelas comissões antes de ficar em condições de ser propriamente votado. Então, se verifica, como falei no episódio anterior, se verifica se um dado projeto ele não tem nenhuma inconsistência, alguma coisa não fere alguma lei. E é esse o processo que está acontecendo agora, de análise, né, do projeto. Nessa discussão em bloco, o parecer ao PL 220/2021, de autoria do vereador Roberto Fu, do Partido Democrático Trabalhista, foi aprovado com unanimidade e segue em tramitação. Londrina se associando com outros municípios. Foi votado no mesmo bloco, o parecer prévio. Então, não foi votado um projeto, foi votado o parecer, né, da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 256/2021, que autoriza o Poder Executivo a se tornar membro de algumas associações e, portanto, passar a contribuir mensalmente com mensalidades, né, com taxas de associação a essas entidades. Seriam 3 entidades que o município de Londrina faria parte: a Associação dos Municípios do Paraná, a Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional de Prefeitos. Na justificativa, o Poder Executivo alega, porque é o Executivo que é o autor desse projeto, né? E na justificativa ele alega que a associação com essas entidades é importante para defender os interesses do município, participar de ações governamentais de modernização da gestão pública e atualização e capacitação de pessoal. Como informa o noticiário da página da Câmara na internet, a assessoria jurídica da Câmara já tinha avaliado, né, num parecer, que os gastos com essas associações não estavam de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, nem estavam previstos no orçamento em seus créditos adicionais, o que ficava em contrariedade com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com o pedido de esclarecimentos, né, a partir dessa avaliação da assessoria jurídica da Câmara, o Executivo encaminhou novos documentos apontando as dotações nas quais correriam as despesas previstas no projeto. Então, a situação é a seguinte: foi votado o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que pede
nova avaliação da assessoria jurídica da Câmara para verificar se as informações que foram enviadas pelo prefeito resolvem as dúvidas do parecer anterior, né? Então, resumindo, nessa discussão em bloco, o parecer ao PL 256/2021, de autoria do Executivo Municipal, foi aprovado com unanimidade e segue em tramitação no aguardo do parecer da assessoria jurídica da Câmara. O Código de Posturas do Município e o estacionamento de veículos. Também foi votado no bloco a admissibilidade de tramitação do projeto de lei 121/2022, que pretende alterar alguns artigos do Código de Posturas do Município relativas a abandono de veículos em vias e logradouros públicos. As alterações incluem os procedimentos que podem caracterizar abandono e as providências que passam a ser autorizadas à Prefeitura a partir daí, né? Se você caracteriza um carro como abandonado, o que a Prefeitura pode fazer? Né? Então, a partir da votação unânime do bloco, o projeto 121/2022, de autoria do Executivo Municipal, foi admitido para tramitação e foi enviado à Comissão de Justiça, Legislação e Redação e depois será enviado à Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente para pareceres iniciais. Essas comissões, quando fala Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Comissão dos Transportes, enfim, são comissões formadas por vereadores, né? Os vereadores se dividem ali na Câmara e constituem comissões específicas para poder avaliar quando um projeto entra na Câmara, né? Então, a próxima etapa será a votação desses pareceres pelos vereadores, né? Então, nas próximas sessões, devem aí retornar esses pareceres sobre esse projeto 121 para serem avaliados pelos vereadores. Com isso, nós terminamos os projetos que tiveram votação unânime. Vamos agora considerar os projetos que não tiveram votações unânimes.